Olá a todos os ouvintes. Hoje, com muita felicidade, a gente inicia nosso SEG Podcast, o podcast da Sociedade Espírita Jesus, da cidade de Santiago. O objetivo, então, desse podcast é a gente trazer um pouco o Espiritismo para o nosso cotidiano, trazer como um instrumento de divulgação da doutrina espírita. Hoje, então, a gente está com o episódio piloto, o primeiro episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é o mês espírita, abril, né, no caso, e é considerado como sendo o mês espírita. E para a gente entender um pouco o porquê que abril é considerado o mês espírita, a gente trouxe uma convidada. Nossa convidada de hoje é a Cássia Amarante, que é mãe, é professora e é a nossa atual presidente da Sociedade Espírita Jesus. Olá, Cássia, tudo bem? Olá, Lucas, tudo bem? Hoje, então, a estrutura do podcast é perguntas e respostas. Eu vou estar mediando as perguntas. Meu nome é Lucas, sou evangelizador da Sociedade Espírita Jesus. E vamos iniciar com a primeira pergunta para a nossa convidada. Então, Cássia, por que abril é considerado o mês espírita? Bom, Lucas, essa pergunta é muito interessante e até para nós é muito importante também, porque além da gente comemorar em abril o mês espírita, nós também temos uma data importante na nossa casa, no nosso centro espírita, que é a data de comemoração do aniversário de fundação da nossa sociedade espírita. Esse ano nós completamos 96 anos, então é com muita alegria que a gente recebe essa pergunta, no sentido de também já trazer os parabéns para a nossa sociedade, para os trabalhadores, né, que construíram essa trajetória ao longo do tempo, e que também coincide, então, com essa comemoração que nós fazemos em relação ao mês espírita. Bom, ele é considerado dessa forma em função justamente da comemoração pela data de publicação do Livro dos Espíritos, né, que aconteceu em 18 de abril de 1857. Então, nós espíritas comemoramos o abril como o mês espírita em função de que essa obra basilar, essa obra fundamental que nos auxilia tanto ao entendimento da doutrina espírita, que foi a primeira obra que Kardec vai publicar como codificador, ela aconteceu justamente nesse mês. E é uma obra é uma data de tanta relevância que, inclusive, a gente destaca, não sei se todos os companheiros têm conhecimento disso, mas em maio do ano passado, foi instituído, inclusive, o Dia Nacional do Espiritismo, nessa data do dia 18 de abril. Tem uma lei que foi sancionada pela Presidência da República no sentido de estabelecer essa data, mostrando justamente a importância, né, não só para nós, né, espíritas, mas também para a gente ver a relevância disso em cenário nacional. Muito interessante, Cássia. E quando a gente fala de espiritismo, um nome vem à nossa mente, que é Allan Kardec. E quem é Allan Kardec, Cássia? Pois é, quem é Allan Kardec, né, que a gente conhece dessa forma. Então, Kardec, a gente diz que foi o codificador do Espiritismo. E talvez aqui seja interessante a gente definir o que é alguém que codifica alguma coisa, né? E o que a gente se refere quando trata de codificação. Então, quando a gente fala foi o codificador, quer dizer que foi aquela pessoa que organizou de forma didática, de forma metódica, de forma realmente, logicamente organizada. Então, quando a gente enxerga os livros, né, numa sequência, tendo uma disposição, tendo uma estrutura que foi pensada, que ela não é à toa, que ela não está ali jogada de qualquer forma, né, ela tem, cada parte tem um propósito. Então, quando a gente vê essa organização, as explicações e toda a forma como os postulados da doutrina são colocados, a gente fala, né, que isso é a codificação. Então, Kardec foi quem codificou o espiritismo, mas Kardec, na verdade, é um pseudônimo que um pedagogo, um importante educador, um escritor conhecido
na França, vai adotar em função justamente de proteger, né, e de não que não coincidisse, né, essas duas personalidades. E aqui a gente está falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o verdadeiro nome do Kardec, e que, em função, né, da própria relevância que ele tinha na sociedade francesa, como escritor, como professor, ele vai tentar dissociar essa imagem daquela pessoa que vai ser responsável pela codificação. Então, mais algumas coisas assim a respeito de Kardec. Ele nasceu em 1804, em outubro de 1804, faleceu em 1869. A gente fala, né, da importância da formação dele, né, da parte dos estudos que ele fez enquanto jovem com Pestalozzi, que é alguém que teve uma influência muito poderosa sobre ele, a questão da organização do método que ele vai usar na codificação, tudo isso vai se formar a partir daquele momento, e depois essa trajetória que ele vai ter, como a gente disse, como pedagogo, como escritor, né, era alguém que defendia, por exemplo, a educação pública, né, no momento em que isso recém estava se estruturando, era alguém que tinha um entendimento da importância da educação, era alguém que tinha uma formação muito forte no que se refere à questão filosófica, à questão epistemológica das próprias ciências, né, então é essa figura, esse intelectual que vai ser o responsável pela codificação do espiritismo. Então, Cássia, a gente conversou sobre o porquê que abril é considerado o mês espírita, depois falamos sobre o codificador Allan Kardec, e agora como era o palco que ocorreu a codificação, a França. Qual é o contexto histórico que a gente tem da França durante esse período da codificação? A gente sabe que foram momentos muito importantes para a história da humanidade, ali, naquele período. Não é fácil falar desse período, né? Porque é um período muito cheio de alterações, muito cheio de mudanças, com muita efervescência. A França era, desde o século passado, e aqui a gente está falando, né, do século XIX, quando o Espiritismo surge, né, codificado, conforme a gente falou, a gente está falando em 1857, o primeiro livro. Então, metade do século XIX. E a França vinha, né, num processo de mudanças muito drásticas desde algumas décadas anteriores. Então, a gente teve todo o processo da Revolução Francesa, governo Napoleão Bonaparte, a forma como isso, né, vai alterar toda a estrutura da Europa, como isso vai mexer com a Europa, como a França vai se tornar o centro, né, dessas mudanças, como um país importante, no sentido que dali vai irradiar uma série de alterações, por conta de forma como o pensamento vai se estruturar de maneira diferente. Por exemplo, aqui a gente está falando de países que vivenciavam a experiência da aristocracia como muito importante, e aí a gente vai ter uma revolução burguesa que vai trazer propostas, né, de igualdade de direitos, inclusive, e isso é presente na questão do pensamento do Kardec, quando ele estrutura a doutrina, né, a própria questão de ter uma preocupação com aquilo que é racional, para se contrapor ao misticismo religioso. Então, é todo um cenário de muita mudança, de muita efervescência. A questão cultural estava a mil, né, a gente vai ter, por exemplo, escritores conhecidos, famosos, que a gente vai ter clássicos desse período, Balzac, Hugo, Flaubert, e, enfim, né, ali já indo para a segunda metade do século XIX, a gente vai ter mudanças muito grandes, as pesquisas da Marie Curie, por exemplo, né, na área das ciências, a gente vai ter uma série o próprio Auguste Comte, né, que a gente vai ter solidificando o próprio método positivista que Kardec vai utilizar bastante. Então, é muita coisa acontecendo. Politicamente, a França passa por períodos de instabilidade, né, depois do governo napoleônico, monarquia, república, fica alternando períodos, né, é um período de instabilidade, mas culturalmente é um período de muita efervescência. Então, Kardec nasce, né, vive, se forma nesse momento em que tem muita coisa acontecendo, em que tem muita coisa mudando, em que o pensamento está se reestruturando, de que a forma de direcionar o próprio entendimento do que é o conhecimento está modificando, como a gente tinha falado nessa ideia,
que é fantástica e que a gente defende sempre, né, a ideia da educação para todos, né, Kardec tem uma preocupação muito forte com o estudo, isso também não é à toa, isso vem do cenário em que ele está colocado, né, a defesa da educação pública, a forma de estruturar os próprios estudos da doutrina, estudo é reflexo, né, do momento, do período que ele viveu. Então, é um período muito, muito interessante, que a gente não tem a pretensão, né, Lucas, de esgotar assunto, mas que valeria a pena para quem tem curiosidade, para quem gosta, né, se aprofundar em algumas coisas, seja no campo da arte, no campo da literatura, no campo das ciências, no campo da filosofia, no campo da política, a gente vai ter pensadores e figuras importantes que estarão presentes nesse momento. E Kardec está ali, né, Kardec está ali no meio disso tudo, construindo a sua formação e depois nos dando isso de presente através da codificação. E o quanto isso é bonito a gente observar todas essas transformações no campo do conhecimento humano. Aí vem Kardec nos falando, além sobre o conhecimento da matéria, nos falando dessa relação com o mundo espiritual, a realidade dos espíritos, de forma racional, porque a gente já tinha esse conhecimento antes, mas não algo muito com base filosófica e científica, e Kardec nos traz essa proposta, né? A razão, a ciência, a filosofia, amarrando todos os pontos, e parece que encontrou o cenário perfeito para isso. E se tu me permite, Lucas, um adendo, assim, quando a gente vê essa divisão, ou melhor, essa estruturação da doutrina enquanto religião, filosofia e ciência, é reflexo do pensamento dessa época, porque a filosofia estava muito, muito forte na formação do Kardec, a ciência era um pressuposto muito importante para ele, e a gente vai ter o ensinamento moral do Cristo, né, que está permeando toda a doutrina e não tem como ser deixado de lado. Então, o próprio tripé, né, que sustenta a doutrina, ela é reflexo, sim, a gente pode dizer sem medo de estar equivocado, ela é reflexo desse contexto histórico também. Olha só, então a gente conversou, Cássio e ouvintes, até o momento, o mês espírita em abril, a questão do codificador Allan Kardec, um pouco do palco, né, que aconteceu a codificação, que foi a França do século XIX. Agora a gente vai conversar aspectos relacionados à codificação, o conteúdo dos livros, o conteúdo do espiritismo como um todo da codificação. Pois bem, então, Cássia, sobre a equipe que dirigia né, nos bastidores espirituais, todo o trabalho de Kardec, qual que te chama mais atenção e qual tu destacaria para a gente? Que tarefa difícil me dá, né, para destacar um deles, e nós temos tanta coisa interessante, tanta coisa boa ali para destacar. Mas, assim, talvez fosse também interessante para a gente colocar para quem está nos ouvindo, que a codificação, ela não foi feita por um único espírito, né? Ela teve o auxílio de vários espíritos que se comunicaram, através da mediunidade de várias pessoas, né, que Kardec vai utilizar, inclusive a gente tem, né, a questão do método que Kardec usa no sentido do controle, né, dessas mensagens que foram recebidas, ele não aceitava apenas uma, né, ele tinha uma verificação bem criteriosa em relação a isso, mas tem toda uma coordenação desse trabalho, né, embora esses espíritos, quando a gente fala assim, né, do trabalho de dirigir a codificação, embora alguns não tenham mensagens diretas, né, ou não tenham escritos uma obra inteira, as informações que vêm, os ensinamentos, eles estão direcionados para esses espíritos. Então, por exemplo, a gente tem Kardec mesmo apresenta, né, os espíritos que fizeram parte da codificação, quando ele traz a questão, né, de apresentar os principais espíritos que participaram da codificação. Então, a gente vai ter ali figuras fantásticas, como João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, Sócrates, Fénelon, Platão, a gente tem
Swedenborg também, né, e outros ali, conforme consta no livro. Então, é por isso que a gente diz que é difícil, né, selecionar alguém, porque a gente tem expoentes de todas as áreas colocadas ali. Mas eu te confesso, né, confesso aqui entre nós dois, que o que me chama muita atenção, e eu tenho um carinho especial por essa figura, no sentido de que a gente consegue, inclusive, talvez ter um entendimento da própria obra, é quando a gente trata do Espírito da Verdade, né? Então, esse espírito, né, que a gente vê mensagens tão lindas no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vê passagens na Revista Espírita, que a gente vê passagens na Gênesis, e tem até uma introdução, um prefácio, se me permitem, né, que consta lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que resume muito bem tudo isso, e é o motivo pelo qual eu sempre tive uma atenção especial em relação ao Espírito de Verdade. Porque nesse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pelo Espírito de Verdade, ele resume o propósito da própria doutrina, né? Então, Lucas, acho que dá para a gente fazer a leitura. Então, com a permissão dos amigos, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Homens, nós os convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, se a gente se dá conta, né, se a gente vai lendo essa mensagem aos pouquinhos, e ela sempre foi muito emocionante para mim. Na verdade, ela, como eu disse, ela traz o objetivo da obra. Ela está dizendo assim, ó, o Espiritismo veio abrir os olhos daqueles que não estão vendo, vem trazer o esclarecimento sobre as coisas que a partir de agora a gente vai conseguir ter um novo entendimento. Vem dizer que a espiritualidade está conosco o tempo todo, né? Ele nos incita, nos estimula ao amor, à compreensão, à compaixão. E dizendo, né, que essa transformação que todos esses postulados da doutrina vão trazer, vão nos ajudar a alcançar aquilo que é o reino dos céus, daí, como diria Emmanuel, né, no coração dos homens. Então, é uma passagem, assim, fora de série, e que traz muito da grandeza desse espírito, né? E nos faz ver, já que ele traz esse resumo, o papel que esse espírito teve, de fato, na coordenação da codificação. E aí tem uma passagem no livro A Gênese, em que Kardec vai colocar, né, que é o espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração. E ali eles vão dizer, né, que o espírito da verdade é o consolador. Então, falando, né, da importância da envergadura desse espírito e do papel, com certeza, que teve em todo esse processo, e que ainda tem, se a gente levar em conta que, como ele disse, não estamos sozinhos, né? Contamos com eles para essa jornada, para os desafios dessa jornada. Sabe, Cássia e ouvintes, às vezes, quando a gente está estudando a doutrina espírita e a gente passa por mensagens do Espírito de Verdade, são muito lindas. E é natural que a gente tenha um questionamento. Geralmente os espíritos, eles se identificam por um nome, algum atributo, e poderia arriscar para a gente o porquê espírito de verdade, ou se ele tem alguma outra identidade. A gente, né, como falou agora há pouco, de ser o consolador prometido.
E a gente fica em dúvida muitas vezes quando a gente está estudando a doutrina espírita, quem é o espírito de verdade? Ou esses questionamentos para o estudante do espiritismo pouco importam. Na verdade, esse questionamento ele existe, né? Inclusive a especulação no sentido de que seria próprio Jesus, né, que se coloca. E quando a gente lê as mensagens do Evangelho, a forma como aquilo, a escrita, né, a mensagem é colocada, o jeito que é tratado, a gente vê muito da semelhança daquilo que a gente está habituado com o que seriam intercessões dele no próprio Evangelho. Mas quando fala, e essa passagem da Gênesis, Lucas, ela é muito forte nesse sentido, né? Quando diz que o Espírito de verdade, ele que está presidindo a regeneração. E aí, aqui, literalmente, o que está lá no livro da Gênesis, né? Que ele seria a promessa da vinda. Então, ele sendo o Consolador, eu não tenho muitas dúvidas de que, de fato, é exatamente isso que a gente tem ali. É claro que a gente sempre diz em espiritismo, né, que o nome, no fundo, não tem tanta importância, porque, na verdade, o exemplo, né, que é o principal, mas que a gente tem um alento no sentido de que conta, né, com esse suporte, que vê a própria doutrina sendo organizada, dirigida, a codificação sendo gerenciada por ele, a gente não tem a dúvida de que é algo extremamente precioso. Sim. E agora, pensando um pouquinho, a gente falou da codificação, falamos rapidamente do livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. E quais são os outros livros que compõem a codificação? Essa é uma outra pergunta boa, assim, Lucas, porque normalmente a gente, quando fala em codificação, a gente é remetido para o Pentateuco, né, para os cinco livros, né, que é justamente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Só que, na verdade, os livros que Kardec vai organizar aí são tão maravilhosos, são tão preciosos, que a gente pode aceitar, inclusive, como obra fundamental todas as produções que ele fez. Então, a gente vai ter o quê? Além desses que são mais conhecidos, e que a gente pode tratar um pouquinho de cada um deles ali depois, nós ainda temos um livro chamado Que é o Espiritismo, que é um livro muito interessante, de introdução, um livro muito claro, muito simples, muito fácil de entendimento. A gente tem a Viagem Espírita, de 1862, que traz relato dessa viagem que Kardec vai fazer visitando outros centros espíritas da França, que também nos mostra muito da realidade da época. A gente tem um livro de instruções em que Kardec nos ajuda a organizar, ele traz dicas, inclusive, de como organizar uma biblioteca, né? Ele traz um glossário sobre termos que a gente usa e que também é valioso para quem está estudando e que quer ter alguma noção do que aquela palavra significa dentro daquele contexto. Porque a questão do significado da palavra para nós também é uma coisa muito valiosa, né? Porque filosoficamente, às vezes a palavra tem um significado e a gente usa de maneira corriqueira de outro. Então, para quem está estudando, essa coisa de ter o que consultar, né, é importante. E nesse livro isso é trazido. E a gente tem a Revista Espírita, que a gente não pode deixar de fora, que na verdade foi todo o laboratório que Kardec teve para organizar os outros livros. Foi um periódico mensal que ele organiza desde 1858 e que ele mantém praticamente até a morte dele, né, em 1869. Então, são revistas, né, são periódicos que vão ter praticamente 11 anos de duração. E se a gente for visitar a Revista Espírita, a gente vai ver que muitas mensagens que estão ali, depois a gente vai encontrar essas mensagens nos livros, porque, na verdade, o objetivo era esse, né? Ele colocava para o grande debate esses temas através do periódico, né? Porque a gente não tinha outra forma na época, né? O fórum digital não existia, então o fórum para discussão que se tinha era o jornal, era a revista, eram os periódicos. E aí ele coloca ali, são cartas que ele responde, são mensagens que ele recebe, enfim, né? É um material muito, muito rico. E tratando mais especificamente aí sobre os livros mais conhecidos,
Então, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, que, como a gente disse, é de 1857, de abril de 57, que é a obra que traz todo o arcabouço de fundamentação da doutrina. Então, toda essa parte, ela está estruturada ali, né, na verdade, 4 partes que compõem o livro, cada uma dedicada a um aspecto, né, a tratar de um aspecto. Depois nós vamos ter o livro dos médiuns, que vai tratar desse aspecto mais científico da doutrina. Em 64, nós vamos ter a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro maravilhoso que traz a parte do ensinamento moral do Cristo. De 65, nós temos O Céu e o Inferno, que é o livro que trata de como nós estaremos a partir do momento em que perdemos o corpo físico, como é que funciona isso, quais são as penas, quais são as recompensas. Na verdade, Kardec, inclusive, diz que a justiça divina, né, segundo o Espiritismo, no sentido de que a vida que nós levamos, ela vai definir como será a nossa vida futura. E o último livro, né, que é a Gênese, que trata, como o próprio nome diz, desses aspectos mais de formação, de conceitos. Tem partes muito interessantes sobre o método kardeciano, que são explorados no livro, e que vale a pena, com certeza, a gente se debruçar e dar uma olhada com calma. Então, veja que todos os livros que Kardec vai trazer, eles têm um encadeamento, cada um tem um propósito, e eu penso que a gente perderia se dissesse, só os 5 livros são a parte fundamental. Então, a gente pode utilizar, inclusive, esse aspecto de considerar toda a obra como obra fundamental, e qualquer uma que for consultar, com certeza, tem ensinamento valioso ali para nós. Os 5 livros são a pontinha do iceberg, né? A gente tem muito conteúdo nas outras obras, principalmente na revista Espírita, né? Que muitas vezes a gente pouco estuda ou pouco vê, né? É muito interessante que grandes dúvidas que a gente tenha, que não apareçam muitas vezes nos 5 livros, que eu acho impossível, quase todas as nossas dúvidas estão sanadas lá, a gente com certeza vai encontrar na revista Espírita. Pois bem, então falamos sobre a codificação, sobre o codificador, sobre a França e o seu contexto histórico na época. E agora, como doutrina, o que esperar do Espiritismo? Ou o que as pessoas podem esperar do Espiritismo? Hoje a gente está recheado de boas perguntas, né? E também é uma pergunta bem abrangente. Na verdade, quando as pessoas vão buscar a doutrina, certamente, cada um já tem um propósito, um objetivo, já tem alguma coisa que mais ou menos está configurado para aquilo que ela precisa. A questão de que alguns vão pela curiosidade, de que alguns vão pela necessidade do consolo, né? A gente costuma dizer que a dor às vezes nos leva para o espiritismo, né? Quer dizer, aqueles momentos de dificuldade que nós temos, aqueles momentos mais desafiadores, que é preciso dar o testemunho e às vezes a gente não consegue encontrar respaldo em outros lugares, a doutrina nos auxilia. Então, claro, dependendo da situação de como a pessoa chega, é o ponto que ela vai ter um contato, digamos assim, maior. Mas se a gente for considerar de maneira geral, o que com certeza o espiritismo ele nos traz? Assim, de maneira muito genérica, 2 focos principais, que é a questão do esclarecimento e do consolo. Então, a doutrina, ela com certeza nos dá respostas. Então, se alguém vem em busca de respostas, essas respostas estarão ali. Às vezes o que acontece é que a pessoa não gosta muito da resposta, né? Que às vezes a resposta não é bem aquilo que a pessoa gostaria de escutar, mas as respostas elas estão ali. E um outro aspecto que a doutrina com certeza nos proporciona é o consolo. A ideia de, por exemplo, da vida futura, a ideia da justiça divina, a ideia das leis morais, que infelizmente, Lucas, a gente não tem tempo, né, para ir desenvolvendo tudo, né, mas que com certeza vocês terão oportunidade de ir tratando em outros momentos, mas tudo isso está dizendo o seguinte, olha, as coisas, elas têm um propósito, elas têm um porquê, e elas podem se resolver de alguma maneira.
E aí a gente vai indo para outros aspectos que são importantes também. Quer dizer, essa fé inabalável, essa fé que é raciocinada, que ela é baseada em algo que tu consegue passar, como o próprio Kardec diz, né, pelo crivo da razão, que tu consegue olhar para aquilo e dizer, não, isso faz sentido, então eu tô com um embasamento bom. A doutrina nos traz muito dessa questão da proatividade. Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas podem ter uma impressão equivocada de que a doutrina, já que a gente fala muito da questão do evangelho, né, da questão do exemplo do Cristo, às vezes pode parecer uma coisa passiva. É uma coisa, assim, totalmente equivocada. A doutrina, ela nos convida à ação o tempo inteiro, no sentido de que nós nos mudemos, de que nós vamos trabalhando para a nossa evolução, no sentido da própria dinâmica da vida em sociedade. A doutrina não deixa escapar nenhum aspecto. Ela envolve o ser de maneira integral. Ela consegue enxergar o Lucas, a Cássia, no trabalho, na vida familiar, na vida social, na vida religiosa, e ela o tempo todo, em todos esses ambientes, ela está dizendo assim, vai, age, muda, mostra como é que são as coisas, ou exemplifica, né, como apareceu ali na mensagem inicial. Então, está o tempo todo dizendo, é preciso ação, é preciso proatividade, e nos dando sempre a questão do livre-arbítrio como uma ferramenta importante. Ó, vai e age, mas se tu quiser. Se não quiser, fica parado. Mas essa possibilidade de escolha, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu deixo passar essa oportunidade ou eu não deixo, é muito importante isso, é uma coisa que a doutrina nos mostra o tempo todo. Ela chama, ela convida para ação, mas ela diz, ó, essa ação é uma escolha tua. E como consequência mesmo disso, a gente pode ter, o que as pessoas podem esperar? A questão da responsabilidade, no sentido de que a gente toma as rédeas da nossa vida, pelo livre-arbítrio e pela responsabilização. Então, foram as minhas escolhas, foram as minhas opções, foi aquilo que eu quis fazer ou aquilo que eu não quis fazer, e traz muito forte essa questão da responsabilidade. O senso de liberdade, esse é um argumento tão usado hoje em dia, né? Às vezes as pessoas usam de maneira tão corriqueira, assim, quase banal. A liberdade é uma coisa complexa. E na doutrina, a liberdade é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de livre-arbítrio, quando a gente entende a consequência de um fato, de um ato, de uma ação, de uma palavra, de uma escolha, a gente consegue entender a importância da liberdade. Então, o que as pessoas podem ter no Espiritismo? Assim, para não me estender demais. As pessoas podem saber que elas vão encontrar esclarecimento, que elas, com certeza, muitas perguntas elas serão respondidas, e a certeza de que elas vão ter o consolo, porque a todo momento a espiritualidade diz que não nos deixa sozinhos, e que as coisas continuam, e que a gente tem uma segunda chance, e que a gente não perde ninguém que é amado, que é querido, enfim, né? O consolo também vem, esclarece e consola. Muito legal, é um assunto bem extenso, né? Principalmente se a gente for focar nas leis morais, que eu acho que a gente ia falar por muito tempo, é muito extenso. Mas já nos encaminhando para o final, para a última pergunta, digamos, Cássia, que um dos nossos ouvintes nunca tenha tido contato com o espiritismo diretamente, ou ido a uma casa espírita, ou participado de algum tipo de estudo, ou até mesmo nunca tenha lido os livros da codificação. Qual é o melhor caminho? Por onde começar nessa seara? A gente falou, tem tanta coisa, né? Tem tanto material à disposição para a gente estudar e para a gente ler e se informar. Mas tem um livro que é maravilhoso para iniciar e que eu sempre indico quando sou perguntada, que é o livro que é o Espiritismo, tá? E é um livro que foi publicado em 1859, então ele vem depois do Livro dos Espíritos. Mas o que esse livro tem de interessante para a gente sugerir, assim, como um primeiro contato com a doutrina? Ele é um livro pequeno, ele é um livro organizado de forma muito sucinta, de forma bem resumida, os princípios da doutrina.
Então, coisas que estão desenvolvidas de forma mais didática, mais detalhada, mais pormenorizada no Livro dos Espíritos, aqui a gente vai ter também. E o interessante é que Kardec vai organizar esse livro de maneira que fique fácil para as pessoas entenderem pelo seguinte: o livro é dividido em 3 capítulos, né? E esse primeiro capítulo, ele organiza assim, ó, o que seria a resposta a quem é contrário ou alguém que não acredita no espiritismo. Então, ele tem 3 diálogos que são bem legais, que é o diálogo de um crítico, que é aquela pessoa que conhece, mas que está ali colocando argumento contrário, e aí Kardec vai rebatendo argumento por argumento. É muito bom ver o poder de síntese, o poder de argumentação que ele traz. O outro diálogo é o diálogo com o cético, que é aquela pessoa que não acredita em nada do que está escrito ali. E aí, de novo, né, Kardec vai formulando todo o processo de argumentação. E o outro diálogo é de um padre. E aí, aqui a figura do padre, né, porque o religioso, que vai trazer mais, como é que eu vou dizer, mais embate, inclusive, com o próprio espiritismo. Então, Kardec vai responder, são 3 são 3 momentos assim que ele vai escolher, na verdade, situações para trazer a elaboração dessa argumentação a respeito dos princípios da doutrina. É muito, muito interessante. Porque às vezes tem coisas ali que a gente mesmo já se pergunta um dia, né? Então, a argumentação dele ajuda a responder. A segunda parte do livro são noções realmente básicas de, de partes ali, de elementos da doutrina. Então, ele vai falar dos espíritos, ele vai falar da comunicação dos espíritos, de como se dá essas manifestações, porque a questão da mediunidade, né, sempre foi uma coisa muito, muito forte. Ele vai tentar diferenciar o que é uma manifestação mediúnica verdadeira de outra que não é. Enfim, como isso pode ser percebido, inclusive um trabalho que ele faz depois no Livro dos Médiuns de maneira excepcional. E a terceira parte são questões também de princípios da doutrina, mas ele usa, inclusive, o termo dizendo soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Então, eu não entendo como é que funciona tal coisa. Kardec vai lá e responde. Então, ele responde sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a alma, sobre como é que é a nossa vida aqui, como é que é a nossa vida depois da morte, tudo de maneira bem resumida. Então, aquela pessoa que nunca teve contato, aquela pessoa que está curiosa, quando ela tiver esse contato com uma obra que é uma linguagem clara, uma linguagem acessível, vai poder enxergar os fundamentos da doutrina colocado ali, e aí depois, né, se achar que é o caso, vai conseguir aprofundar isso nos outros livros. Mas a sugestão que eu deixo é o livro O que é o Espiritismo, para iniciar, para ter um primeiro contato com os princípios da doutrina. Muito obrigado, Cássia, por todos os esclarecimentos. E eu passo para as nossas considerações finais sobre o episódio de hoje, que é o Mesa Espírita. Nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho, de conversar, na verdade, né, uma conversa boa que a gente vai trocando uma reflexão, vai trocando uma ideia, um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo sobre a doutrina. E é sempre um assunto que nos empolga, nos estimula a conhecer mais, a estudar mais, e a gente fica sempre à disposição, muito grato pelo convite, e que a doutrina, né, que para nós é sempre tão importante, que tem um papel tão relevante nas nossas vidas, no sentido de que nos auxilia na nossa conduta, né, também possa chegar a cada irmão da melhor maneira possível. Muito, muito obrigada pela oportunidade, e que todos fiquem bem. Obrigado, então, a todos os nossos amigos ouvintes por nos acompanhar nesse episódio e aguardem os próximos episódios.